Olá, concursando! Seja bem-vindo ao programa Checklist, um programa do IAP Cursos Online que vai ajudar você a ter sucesso no seu concurso nesse dia que é tão importante, a véspera da prova. A proposta desse programa é apresentar dicas práticas importantes dos nossos professores nesses últimos instantes antes da prova, para que você alcance a sua tão sonhada aprovação. No programa de hoje, vamos fazer um checklist para o concurso de amanhã, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para o cargo de técnico e analista, área administrativa. No primeiro bloco, vamos ter dicas de língua portuguesa com o professor Mourão e logo em seguida com o professor Silvio Augusto, a disciplina de redação. No segundo bloco, teremos Direito Constitucional com o professor Assis Maia e Administração e Gestão de Pessoas com o professor Janilson Santos. Patrícia Carla e Felipe Mo estarão no terceiro bloco com as disciplinas de Direito Administrativo e Lei 8.112 e Atos Normativos. Para encerrar, no quarto bloco, vamos ver dicas de Administração Financeira e Orçamentária, AFO com a professora Marise Magali e de Contabilidade com o professor Claudio Nogueira. Bem, vamos começar. Você fica agora com a disciplina de Língua Portuguesa com o professor Mourão e logo em seguida com o professor Silvio Augusto com redação. Salve, salve, candidato! Como é que anda o coração? Friozinho na barriga, às vésperas é sempre mais gostoso, não é verdade? Nós do IAP Online não poderíamos ficar de fora também mais este momento de sua vida. A intenção aqui do professor Mourão é auxiliá-lo, dando as dicas primordiais para esse concurso que virá amanhã, mas que com certeza você que está conosco no projeto Checklist vai tirar de letra tudo, ok? Vamos aos principais aspectos conteudísticos? Me acompanhem. Meu caro candidato, fique muito alerta a alguns aspectos conteudísticos com os quais provavelmente você deparará amanhã. Eu sei, véspera, época de emoção, é frio na barriga, amanhã é o dia D, é o dia da sua decisão. Mas eu vou fazer por onde lhe auxiliar, pelo menos nesses apontamentos finais. Observe, aspectos conteudísticos primordiais. FCC, na parte de morfologia, sempre tem cobrado 3 classes morfológicas: pronome, verbo e conjunção. Conjunção, aquela coisa de sempre dos cursos online e presenciais. Se preocupar com as relações semânticas conjuntivas, mas aqui eu destaco, fique muito alerta. As relações que remetem à ressalva, leia-se oposição, concessão e adversidade, sempre presentes em todos os certames pela banca realizados, hein? Então fica muito alerta amanhã com esse aspecto aí. Cabe dar uma olhadinha. Oposição, adversidade e concessão. Verbos, aquela coisinha de sempre, aquele beabá. Tempos e modos verbais e vozes verbais. Todo esse critério somando para a questão de correlação verbal. Então é bem provável que haja alguma coisa lá relativa a tempos, modos, no tocante ao aspecto de flexão verbal, como também o aspecto de vozes. Vozes sempre presentes, transposição de vozes, lembra? Voz ativa, voz passiva, analítica, sintética, tudo isso vai ser importante para você com certeza. Já tenho, na verdade, convicção de que você já tem em mente, mas é sempre bom dar uma revisada final, não é? Amanhã é nosso dia, você e o IAP Online. Vamos lá então. Outro ponto importante: pronomes, na parte relativa aos pronomes oblíquos átonos. Tomar cuidado na condição de objetos verbais, objeto direto, os, aás, objeto indireto, lilis, questão da colocação dos oblíquos átonos, de suma importância. Haverá essa questão amanhã para você. Tenha certeza, acredite em mim, que eu estou olhando para a prova. Olha aí, estou olhando para ela, estou aqui traçando esse perfil. Colocação pronominal, terminação, RSZ, que ficam esses pronomes lolós, lalás, nasalização, M ou tio, nonós, nanás, como também a colocação avançada, como nós temos próclise. Ficar alerta amanhã à existência das partículas atrativas. Eles gostam demais do que. Lembre que o que, independente da função que desempenhe, é sempre atrativo. Nós temos as outras partículas atrativas, as quais você já tem em mente, tenho certeza. Mesóclise, que só acontece no futuro do presente, do pretérito. E a nossa ênclise, que é aquela que justamente com a qual não se inicia qualquer que seja a ideia com o pronome oblíquo. Em síntese, morfologia vai se resumir a isso, tenha certeza. Parte de sintaxe, o que vem sendo cobrado nos concursos aí que eles realizaram neste ano, inclusive 2012, e até nos anteriores, 2010, 2011, sempre voltado para a parte de concordância, verbo nominal, ficar muito alerta à presença de verbos impessoais, aqueles que devem ficar na terceira pessoa do singular, lá nos critérios de concordância. Veja, eles cobram este assunto dentro das questões de concordância, relativas à concordância verbal e nominal, hein? Então ficar muito alerta.
indireta. Funções do sim interferem sim também na análise de questões de concordância, se na condição de indeterminação do sujeito, mantendo relação com o verbo de ligação, transitivo, indireto, intransitivo, forçando estas formas verbais a ficar flexionadas em terceira pessoa do singular. Se pronome passivador, isso mesmo, falei há pouco lá em vozes verbais, mas interfere também em uma análise de concordância. Lembre, se o se é pronome passivador, provavelmente mantém relação com VTD ou VTDI, fazendo com que esta forma tenha um sujeito, embora paciente, mas haverá sim um sujeito com o qual você deverá concordar. Sujeito oracional, outro critério importante para análise, uma questão de concordância, sem sombra de dúvidas, deverá estar lá. Gostam muito do verbo caber, verbo existir, para que com esse tipo de sujeito, o sujeito oracional concordem. Ele força a forma verbal que configurar o predicado dele a ficar na terceira do singular. Fique também alerta a isso. Questão de sujeito partitivo, expressão quantitativa, somada a um pronome substantivo, que fará com que a forma verbal facultativamente concorde com um núcleo ou com outro, dados sempre relevantes e importantes a serem considerados uma análise de questão de concordância. Olha aí, estará lá para você amanhã. Tenha fé em Deus e Nossa Senhora da Guia, que estará lá para você, com certeza. E os dois últimos tópicos, crase, não tenha dúvida, ele vai querer que você, obviamente, preencha lacunas, preencha lá com ou sem o acento grave. Prestar bem atenção amanhã, caso ele miscigene matérias, colocando o verbo haver para empregabilidade conjunta com a preposição a. Ficar muito alerta a isso. Haver indicando existir e também tempo decorrido é impessoal, deve ficar na terceira do singular. O a preposição ou indica distância, ou indica, nesse caso aí, uma relação de futuro. Dados importantes para preenchimento das lacunas, como falava nossa tia Fátima, lembra nas aulas presenciais e online? Tia Fátima sempre presente também nos certames. Por fim, vírgula. Não tenha dúvida, as regrinhas de vírgulas, ou melhor, a questão de vírgula, provavelmente trabalhará um critério de uso básico dos empregos de pontuação, travessões, vírgulas, parênteses, dois pontos, aspas. É sempre bom dar uma revisada nas regras que dizem respeito a emprego de vírgula, travessão, parênteses e dois pontos. Ele sempre vem cobrando isso aí. E ultimamente, as aspas, pontuação das mais simples, mas eles têm cobrado. Há uma certa predileção com relação a isso. Com esses tópicos, tenha certeza, você terá uma performance mais que maravilhosa amanhã e obviamente vai coroar todo esse trabalho, toda essa odisseia linguística pela qual passamos aqui com você, tanto nos cursos presenciais como no online. Traga, por gentileza, boas notícias. Aguardamos você em próximos cursos e espero contar com o seu sucesso. Fique com Deus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser, tendo a notícia da sua vitória. Fique conosco sempre, um abraço. Ok, pessoal, é um prazer poder estar aqui com você, você que vai fazer o concurso do TRF, tão importante para decidir o seu destino profissional, não é? E a nossa intenção neste nosso checklist é fazer com que você tenha, sobretudo, alguma noção mais aprofundada, mais específica sobre redação, ok? Então vamos ao checklist? Ok, pessoal, certamente você que vai fazer a prova amanhã, já que estamos às vésperas, não é isso? Estamos na véspera do nosso concurso. Então, o que é interessante você observar no processo de elaboração da sua redação amanhã? Ora, como você estudou e certamente de maneira dedicada, você sabe que escrever redação em concurso, normalmente a preocupação é com o gênero, né? Com a forma com que você vai desenvolver. Ora, espere uma dissertação, mas você diria, professor, numa dissertação quais devem ser as minhas preocupações? Primeira preocupação, se você vai escrever uma dissertação, leve em conta que o texto dissertativo, portanto a dissertação, deve ser escrita em terceira pessoa. Então, em vez de você escrever, por exemplo, eu acho, eu penso, eu pretendo, você escreve acha-se, entende-se, pretende-se, ou seja, em terceira pessoa. Você diria, por quê, professor? Porque essa é uma característica da dissertação. Diferentemente, por exemplo, de um artigo de opinião. No artigo de opinião, você escreve em primeira pessoa, sem problemas. Mas, na dissertação que você vai escrever amanhã, você deve escrever em terceira pessoa, não se esqueça, ok?
O que mais, professor, você me diria? Ora, preocupe-se com a estrutura do seu parágrafo. Numa estrutura ou num texto estruturado, você deve se preocupar com aqueles 3 elementos básicos de um bom parágrafo, que é tópico frasal, que é aquela parte inicial, a introdução do seu parágrafo. Repetindo, tópico frasal, depois, no mesmo parágrafo, desenvolvimento, que é a continuação, é o detalhamento dessa primeira parte, tá? Então, o desenvolvimento e, por último, no mesmo parágrafo, a conclusão. Então, o que é que deve ter um bom parágrafo, um parágrafo bem estruturado? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Um parágrafo bem estruturado vai levar você e o seu leitor a entender melhor as suas ideias. O que é que você fará no segundo? A mesma coisa. Você vai desenvolver esse raciocínio distribuindo o que você apresentou. Então, por exemplo, se na introdução você afirmou que 3 são os pontos a serem abordados, então no segundo parágrafo você aborda o primeiro desses 3 pontos. No terceiro parágrafo, você aborda o segundo desses 3 pontos. E no quarto parágrafo, você aborda o terceiro ponto desses 3 parágrafos. Desses 3 itens que você citou. Você me entende? Agora, você diria, professor, então você está nos orientando a que nós escrevamos 5 parágrafos, é isso? Sim, é uma sugestão. 4 ou 5 parágrafos seria o ideal. Por quê? Porque você fazendo a introdução de apresentação, ou seja, um roteiro, você vai seguir esse roteiro em cada parágrafo. Então, parágrafo 1, você faz a introdução, né? No parágrafo 2, você comenta o primeiro ponto, parágrafo 3, o segundo ponto, parágrafo 4, o terceiro ponto. Você diria, professor, e o quinto parágrafo? Eu faço o quê? A conclusão do seu texto todo, ou seja, o arremate das suas ideias. Você me entende? Então, o que é interessante? Deixar o seu texto todo estruturado, para que o leitor se sinta bem em ler seu texto. Um texto bem estruturado dará a você uma nota excelente. Mas você diria, professor, mais alguma coisa que você me recomenda? Sim, recomendo a preocupação com a sua letra. Quando eu falo letra, eu me refiro à legibilidade do que você escreveu. Até porque letra, como eu tenho dito em sala de aula, é código. E código, você sabe bem, é para ser compreendido. Então não escreva de forma que as pessoas não entendam. Você me entende? Então escreva de maneira legível. Não invente letras. Outra coisa importante ainda sobre letra, sabe o que é? É o tamanho da letra. A letra deve ser de um tamanho visível. Não escreva com a letra muito miúda, nem também com a letra absurdamente grande. Correto? Uma letra mediana, legível, compreensível. Tá? Detalhe. Não se esqueça das margens dos parágrafos. Cada margem deve ter em torno de 2 centímetros. E quanto à margem da direita, aquela margem final, ela é interessante que vá até ao limite. Mas não fique comprimindo o tamanho das letras. Escreva de uma maneira uniforme, sem ficar reduzindo substancialmente o tamanho da sua letra. Você me entende? Então veja, são cuidados interessantes. Agora você diria, professor, e com relação ao tema, a temática, como é que eu faço? Ora, procure extrair o máximo, veja, o máximo de informações que você tenha sobre o assunto. Então, faça, antes de tudo isso que eu já falei, faça um roteiro, um esboço, sabe, uma espécie de rascunho, para que você siga como referência, porque eu tenho certeza, pode acreditar nisto, eu tenho certeza de que você vai se dar muito bem se fizer o seguinte, um esboço do que você vai tratar, se você se preocupar com a estrutura do seu texto, se você se preocupar com a organização dos parágrafos, se você se preocupar com a coesão, com a ligação, a sequência entre os parágrafos também, tá? Com a sua letra, atente para a sua letra e leve em conta que o seu texto é um todo que deve ser compreendido. Eu tenho certeza, você sabe disso, eu tenho certeza de que você vai se dar muito bem levando em conta esses nossos conselhos, esses nossos comentários. Legal? Então, sucesso para você, porque você vai se dar muito bem. Depois vamos comemorar juntos, tá legal? Estamos aqui torcendo por você. Um grande abraço. Tchau.
Dando continuidade ao programa Checklist, vamos conhecer agora as dicas do professor Assis Maia para a prova de amanhã na disciplina de Direito Constitucional. Logo em seguida, professor Janilson Santos na disciplina de Administração e Gestão de Pessoas. Olá, eu sou Assis Maia, professor de Direito Constitucional do IAP Cursos Online. Nessa véspera da prova do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nesse novo projeto, inovando mais uma vez, o IAP nos traz aqui para apresentar para você um resumo daquilo que tem de mais importante que vai ser abordado na sua prova. Sei que ainda que você tivesse mais 3, 4 meses para estudar, você chegaria nesse dia, um dia antes da prova, e ainda ficaria se perguntando, será que foi suficiente? Fique certo que foi. Você estudou o suficiente para conseguir a sua aprovação. Você estudou aquilo que vai cair na sua prova. E o meu papel, o nosso papel aqui é tentar atalhar o seu caminho. Mostraremos nesse novo projeto em que o IAP inova, trazendo aqui o projeto Checklist, apresentando para você aqueles temas que são mais relevantes, que serão cobrados na sua prova amanhã. Vamos ao Checklist. Em Direito Constitucional, a Fundação Carlos Chagas dessa vez inovou. Cobrou no concurso para o TRF tão somente 3 temas: administração pública, parte do poder legislativo e parte do poder judiciário. Trocando em artigos, na administração pública do artigo 37 até o 41. No poder legislativo do artigo 44 até o 69. Aí incluindo até alguns artigos que não devem ser objeto de cobrança. Mas vamos pelo todo. No Poder Judiciário, do artigo 92 até o artigo 110. Em relação ao capítulo da administração pública, o que é que nós vamos encontrar de mais relevante? O artigo 37 certamente é o artigo prioritário. O artigo 37 que no seu caput lista os 5 princípios básicos da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Princípio este da eficiência inserido por emenda constitucional, a emenda 19. Vários são os incisos que podem ser abordados: referência a concurso público, referência a regras remuneratórias, teto remuneratório, criação de órgãos da administração direta, da administração indireta. Muito cuidado com esses incisos do artigo 37, ele é prioritário. Acumulação remunerada de cargos públicos, previsto no 36, no 37.16, também feita referência no 38.3º, a possibilidade de acumulação remunerada com cargo de vereador. O artigo 39 também traz algumas menções importantes. O artigo 40, que traz regras sobre a aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria por compulsória aos 70 anos de idade com proventos proporcionais, aposentadoria voluntária, possibilidade de aposentadorias especiais desde que previstas em lei complementar para quem é portador de deficiência, para quem desempenha atividade de risco, para quem desempenha atividade desgastante. Lembre que na aposentadoria voluntária, aquele que é professor, que desempenhou suas atividades em sala de aula, no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, tem direito a reduzir 5 anos, tanto na idade como no tempo de contribuição. Tudo isso dentro do capítulo da administração pública. Encontramos ainda na administração pública, no 41, as referências à estabilidade, alcançada após 3 anos de atividade, mediante avaliação especial de desempenho. Servidor público estável, e essa a estabilidade é uma das motivações que nós temos para estudar, para chegar amanhã e fechar a prova de Direito Constitucional, fechar as provas como um todo, que você será submetido. A estabilidade, ela nos dá a segurança de só perder o cargo em situações excepcionais. Sentença judicial transitada em julgado, avaliação periódica de desempenho que foi inserido pela emenda 19 e a hipótese já prevista desde a promulgação da Constituição de processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. Então, do capítulo da administração pública, literalidade do texto, leitura do 37 até o 41, aí é que a gente vai encontrar talvez 1 ou 2 questões de direito constitucional. No capítulo do Poder Legislativo, vamos encontrar a menção à estrutura do Congresso Nacional, e daí, desde já, é importante observar que, ainda que a gente fale em um bicameralismo, existência de Câmara e Senado, Câmara dos Deputados e Senado Federal, é inegável que no campo das atribuições existem 3 instituições. Existe a instituição Câmara com suas competências no 51, existe a instituição Senado com as suas competências no 52 e existe a instituição Congresso Nacional com as suas competências no 49. Competências do Congresso, 49, competências da Câmara, 51, competências do Senado, 52, independem inclusive de sanção presidencial.
Atenção em relação à composição e à representação de cada uma das casas. A Câmara dos Deputados é a Casa do Povo, composta por representantes do povo dos estados, do Distrito Federal e dos territórios federais. Cada estado tem no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais. Os territórios têm 4 deputados federais, número fixo. O Senado Federal é a Casa dos Estados e do Distrito Federal, composta cada uma dessas instituições, cada um desses entes federativos por 3 senadores, cada senador eleito com seus 2 suplentes para um mandato de 8 anos. Já na Câmara dos Deputados o mandato é de 4 anos, período que equivale também à legislatura, onde se deve fazer a renovação no Congresso Nacional. Atenção para as regras referentes aos deputados e senadores, suas prerrogativas, foro especial por prerrogativa de função. Deputado e senador tem foro lá no Supremo Tribunal Federal desde o dia que recebe o diploma, desde a diplomação. Também a partir da diplomação não podem ser presos a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. Existe uma prerrogativa processual para deputados e senadores que, quando são processados por crimes cometidos após a diplomação, quando o recebimento da denúncia ou queixa, o Supremo comunica, cientifica a Casa Legislativa respectiva e essa casa, por iniciativa de partido político nela representado, pode sustar o andamento da ação penal. Enfim, existem várias regras importantes sobre os deputados, sobre os senadores, hipóteses de perda do mandato, tenha cuidado também na leitura do texto constitucional. Processo legislativo, outro tema muito relevante, muito importante, falar do processo legislativo, elaboração das 7 espécies normativas primárias, elaboração das emendas à Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, das medidas provisórias, dos decretos, das leis delegadas, dos decretos legislativos, das resoluções. São 7 espécies normativas primárias, cuidado com as maiorias para a aprovação de cada uma delas. No Poder Judiciário, 2 artigos são prioritários. O artigo 93, que traz as regras gerais para o Estatuto da Magistratura, forma de ingresso, concurso público de provas e títulos, necessariamente com participação obrigatória da OAB, exigindo-se do bacharel em Direito pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Outras regras de promoção também no artigo 93, muito cuidado com todas as novidades da emenda 45. Então, o artigo 93 é prioridade. Outro artigo prioritário é o 109, que dispõe sobre as competências dos juízes federais. Mas dentro desse meio aí, ainda há necessidade de acompanhar, de estruturar, de estudar atribuições e competências do Supremo Tribunal Federal, composição do Supremo, 11 ministros, todos brasileiros natos, mais de 35, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta lá do Senado Federal. Composição do Supremo, competências originárias, competências recursais, Supremo recurso ordinário e recurso extraordinário. STJ também há o mesmo layout, composição do STJ e competências originárias, competências recursais. O STJ tem recurso ordinário, o STJ tem recurso especial. E lá na Justiça Federal, a composição dos tribunais regionais federais, com no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, daquela região, todos com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, serão nomeados dentre 1/5 de advogados e membros do Ministério Público e os demais juízes federais que sobem por antiguidade e por merecimento. Muita atenção nas competências dos juízes federais. Artigo 109 merece ser lido na véspera da prova. Então acompanhe com cuidado. 93 e 109 são os artigos mais importantes no que tange ao Poder Judiciário. Estou certo da sua aprovação. Prova de constitucional, não tenho a menor dúvida, será gabaritada. Prova dos demais que foram alunos do IAP também serão gabaritadas. Um grande abraço, sucesso! Bem, pessoal, estamos aqui na véspera do concurso do TRF, 5ª Região, onde o IAP, mais uma vez de forma inovadora, solicitou que seus professores se engajassem no projeto chamado Checklist, que objetiva, nesse momento que antecede a decisão que é a prova, uma orientação aos nossos alunos, uma orientação final, considerando que os alunos já tiveram bastante aula, já tiveram a oportunidade de resolver com os professores bastante exercícios e agora nós vamos, com a experiência que nós temos, fazer um comentário geral sobre o que poderá ser a prova de amanhã. Vamos ao checklist. Vamos começar
abordando os tópicos que são comuns tanto para o técnico, área administrativa, como para o analista, área administrativa. Nós entendemos que nesses tópicos nós vamos ter uma parte substancial da prova. Em administração, nós vamos destacar as escolas da administração. Certamente, o candidato será levado a responder questões que envolvem a comparação das escolas da administração, envolvendo o foco de cada escola ou ênfase, os autores, os principais nomes de cada escola, as suas contribuições, as suas críticas, e o candidato deverá estar preparado para discernir sobre o conteúdo de uma escola e de outra, escola científica, escola clássica. Outro tópico comum é a comunicação. A comunicação como ferramenta de gestão. É importante que você faça uma revisão sobre o processo de comunicação, como a comunicação influencia na dinâmica das empresas em termos de motivação e a comunicação na gestão pública. Na parte de gestão de pessoas, os aspectos comuns certamente vão nortear a prova no sentido de motivação, liderança. São temas bastante cobrados nas provas de concurso, onde o candidato deverá conhecer as principais teorias de motivação, as principais teorias sobre liderança. Nesse item, gestão de pessoas, que traz tópicos ligados aos 2 cargos, nós entendemos que esses assuntos merecem especial destaque: motivação e liderança. Em relação especificamente à prova para técnico, nós vamos acrescentar na gestão de pessoas o trabalho em equipe e o atendimento ao público, 2 temas que vêm sendo cobrados pela Carlos Chagas em vários concursos recentes, inclusive em termos de redação. O candidato deverá então saber a diferença entre grupo e equipe, saber o conceito de sinergia, que é o que caracteriza principalmente uma equipe, a sinergia positiva. E quanto ao atendimento ao público, saber discernir o que é um atendimento de boa qualidade ou não, os canais de feedback que a empresa criou para aferir a avaliação do público em relação ao atendimento. Tudo isso, para a prova de técnico, se reveste de muita importância. Já para a prova de analista, para o nível superior, a educação corporativa reveste de bastante importância, da empresa, do aprendizado organizacional, é um assunto também que merece destaque especial, bem como conceitos importantes ligados à gestão de pessoas. Na parte de administração, para os analistas, nós temos um incremento significativo. E aí nós vamos destacar a gestão de processos, a gestão por projetos e a gestão da qualidade. Desses 3 temas, fundamentalmente, pelo menos 2, se não os 3, deverão contemplar questões. Na gestão de processo, o candidato deve estar preparado para o mapeamento envolvendo o fluxograma, para a classificação dos processos, em termos de processos finalísticos, de apoio. Na gestão de projetos, a técnica PMBOK deve ser estudada, as etapas de um projeto, entender o projeto como instrumento de planejamento. Por falar em planejamento, o planejamento estratégico é outro tópico importante, que o aluno, o candidato, não pode se descuidar, sobretudo na prova de analista. Na gestão da qualidade, é fundamental conhecer as ferramentas da gestão da qualidade, envolvendo diagrama de Chikawa,
envolvendo o diagrama de Pareto ou análise ABC, enfim, todas as ferramentas que nós estudamos durante a nossa preparação. Nós esperamos ter contribuído de forma incisiva para que amanhã, aliada a uma preparação psicológica, nós tenhamos feito da sua preparação técnica algo importante, suficiente, necessário para que você possa, nessa empreitada tão difícil que é o concurso, lograr êxito. Os professores e o IAP são seus parceiros nessa vitória que vai acontecer amanhã. Boa sorte a todos. Gostando das nossas dicas, concursando? Ainda neste programa, teremos dicas da professora Marise Magali com o AFO e do professor Cláudio Onô com a disciplina de Contabilidade. Agora você fica com as disciplinas de Direito Administrativo, Lei 8.112 e Atos Normativos. As dicas sobre Direito Administrativo ficarão por conta da professora Patrícia Carla. Confira! Oi gente, meu nome é Patrícia e hoje nós vamos fazer as dicas finais de Direito Administrativo para a prova de amanhã do TRF da 5ª Região. Sei que está todo mundo muito ansioso, colocou todas as expectativas na prova de amanhã, mas eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem. Quem fez a leitura da lei, que é super importante, a FCC é uma banca legalista. Quem fez a leitura da lei, quem estudou uma doutrina, fez exercícios, assistiu às nossas aulas aqui no cursinho IAP, com certeza amanhã, com a graça de Deus, vai se dar super bem. Então vamos lá ao nosso checklist para os cargos de nível médio e nível superior do TRF da 5ª Região. Então, gente, vamos ver o que a FCC amanhã pode cobrar da gente no edital de Direito Administrativo, tanto para nível médio quanto para nível superior. Lembrando que para nível médio, a FCC no seu edital está cobrando os princípios da administração, chamou de princípios básicos da administração. Está cobrando poderes e deveres do administrador público, está cobrando licitação, está cobrando contratos administrativos. Quero que vocês foquem, vocês de nível médio, vocês que amanhã vão fazer a prova de nível médio, quero que vocês foquem nos princípios da administração pública. Lembrem que os princípios básicos da administração pública estão lá no artigo 37, caput da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, legalidade e obediência à lei. Então eu tenho a administração pública e essa administração pública só faz aquilo que a lei autoriza, só faz aquilo que a lei permite, ao contrário da administração privada. Na administração privada, que são os particulares, pode fazer tudo o que quiser, desde que a lei não proíba. Olha que interessante, esse ano, numa prova da FCC 2012, esse ano, a FCC cobrou isso, a administração pública e a administração privada. Se eu estou na administração pública, vigora o princípio da legalidade, obediência à lei. Se eu estou na administração privada, vigora a autonomia da vontade. Eu faço tudo o que eu quiser, desde que a lei não proíba. Lembrem do princípio da impessoalidade, não pode haver perseguições, benefícios. Lembrem que na impessoalidade eu não posso criar uma imagem para me promover. O princípio da impessoalidade não aceita que você crie uma imagem, que você crie símbolos que caracterizem o seu governo e que faça disso uma promoção pessoal. Lembrem do princípio da moralidade, honestidade, probidade, zelo, cuidado com a coisa pública. Publicidade, lembrem que publicidade não é elemento formativo do ato. A publicidade, a FCC adora dizer isso nas provas, a publicidade não é elemento formativo do ato. Publicar um ato é condição de sua eficácia. Esse ato ele vai produzir os seus efeitos a partir do momento em que ele for divulgado. E lembrem do princípio da eficiência, que é o mais recente e veio com a emenda 19 de 1998. Princípio da eficiência, administração pública gerencial, economicidade e redução de custos. Esses são os princípios básicos da administração, comum aos dois cargos, tanto de nível médio quanto de nível superior. Logo em seguida, eles cobram também no edital os poderes da administração pública. Lembrem, poder vinculado, poder discricionário, poder regulamentar, poder de polícia, poder disciplinar. Esses poderes da administração pública, o que eu posso focar e acho que vocês têm que ter uma atenção especial é com relação ao poder de polícia, no ciclo de polícia. Ciclo de polícia, que é uma ideia nova trazida pelo professor Marcos Juruena, na verdade não é uma ideia nova, mas que é antiga, mas que nova nos concursos, porque de uns 2 anos para cá é que as bancas estão cobrando mais. E o ciclo de polícia são as fases que a administração pública percorre até chegar à etapa final, que é a sanção, lembrem disso. Então eu tenho a lei é a ordem,
eu tenho o consentimento, eu tenho a fiscalização e eu tenho a sanção. São as fases do ciclo de polícia. Lembrem também, gente, do poder disciplinar. Estou cansada de receber pergunta de aluno que erram essa questão em prova porque não sabem que o poder disciplinar ele é aplicado às pessoas que têm uma relação direta e indireta com a administração pública. Poder disciplinar é poder de punição, é uma sanção. Cuidado que lá no poder de polícia nós também temos punição, nós também temos sanção. A diferença é que no poder de polícia a punição, a sanção é para o particular. No poder disciplinar é para as pessoas que têm uma relação com a administração pública, seja uma relação direta, seja uma relação indireta. E o que o pessoal tanto erra no poder disciplinar? É porque no poder disciplinar, gente, a administração pode aplicar uma sanção aos servidores públicos, isso todo mundo sabe, mas também as pessoas que têm uma relação indireta com o poder público. Quem seriam eles? Os concessionários, os permissionários de serviços públicos. Ô professora, me diga uma coisa, e o aluno de uma escola pública, será que ele também pode receber uma penalidade fruto do poder disciplinar? Também pode, porque ele tem uma relação com a administração pública e a Fundação Carlos Chagas já cobrou isso também nas provas. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Lembrem que o poder vinculado, a professora Maria Silvia não considera o poder vinculado como um poder autônomo. Para ela, esse poder vinculado nada mais é do que um atributo dos outros poderes, não seria considerado um poder autônomo. Muito bem, saindo dos poderes, dos princípios da administração pública, lembrem de licitação. Com certeza lá na sua prova amanhã, que vocês sejam ungidos pelo Divino Espírito Santo amanhã, quero que vocês lembrem de licitação. Lei 8666 de 93. E a Lei 8666 de 93, fiquem atentos, eles vão cobrar as modalidades de licitação. E olha, quando a FCC cobra as modalidades licitatórias, concorrência, tomada, convite, concurso, leilão, cobra perguntando o conceito. Não deixem, não inventem de ir para a prova amanhã sem saber os conceitos das modalidades de licitação, porque se eles não perguntarem é porque esqueceram de colocar lá na prova, viu? Porque sempre perguntam. Então a gente tem que saber o conceito de concorrência, conceito de tomada, conceito de convite. É interessante que vocês lembrem disso, porque sempre eles confundem, eles trocam um conceito de uma modalidade com de outra. Então lembrem disso. Cuidado que concorrência, tomada e convite são as 3 modalidades licitatórias que estão preocupadas com dinheiro. Lembrem, concorrência, tomada e convite, nós temos que lembrar dos valores. Acima de R$1.500.000, acima de R$650.000, no caso da concorrência. Tem que saber isso, porque muitas vezes as provas, a FCC esse ano fez isso, colocou uma situação da construção de um aeroporto, da construção de uma escola, enfim, e que o determinado município, um determinado estado da federação, teria gasto um valor X. Qual modalidade licitatória nós vamos adotar? Então, o candidato necessariamente precisa conhecer, precisa memorizar o valor de cada modalidade licitatória no tocante à concorrência, à tomada e o convite. Não esqueçam também da dispensa e da inexigibilidade de licitação, a chamada contratação direta, artigo 24 e artigo 25, não esqueçam isso, gente. Dispensa de licitação no artigo 24 e inexigibilidade de licitação no artigo 25. Lembrem, olha que fácil. Aí, professor, o maior desespero, na hora da prova eu não consigo memorizar, não consigo saber a diferença. E a FCC cobra. Ela vai dizer assim para vocês, ó, e tomara que ela diga. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que é caso de inexigibilidade de licitação. Aí, professora, eu vou ter que memorizar todo o artigo 24, todo o artigo 25? Não, lembre assim. Na inexigibilidade de licitação, o que caracteriza a inexigibilidade é a inviabilidade de competição. O que caracteriza a inexigibilidade de licitação é a inviabilidade de competição. Então, o que você vai fazer? Você vai ler as alternativas, uma por uma. Em cada uma, você vai fazer a pergunta, posso licitar? Se não der para licitar, porque é o único fornecedor, o único produtor, vai dar a preferência por marca, determinados serviços que nós vamos contratar, e esses serviços são de profissionais especializados ou profissional do setor artístico, é inexigibilidade de licitação. Então, o que caracteriza a inexigibilidade de licitação é a inviabilidade de competição. Sim, porque na dispensa de licitação, se eu quiser licitar, eu licito. É um ato meramente discricionário. Lembrem disso. Outra coisa que eu estou apostando cair amanhã. Registro de preço, gente. A FCC colocou no edital, não colocou de graça. Registro de preços é de leitura obrigatória. Prestem atenção, vocês vão fazer a leitura do artigo 15. Artigo 15, que fala a respeito do registro de preços na 8666 de 93. Outra coisa. Em âmbito federal, o registro de preços ele é regulamentado por meio de um decreto.
em âmbito federal. O registro de preços ele é regulamentado por um decreto, que é o decreto 3931 de 2001. Cuidado, porque a FCC esse ano e no ano passado quebrou questões relacionadas ao registro de preços apenas dentro do decreto. Então façam a leitura dele. Outra coisa, nos contratos administrativos não esqueçam de estudar prorrogação. Então, o contrato administrativo ele tem um prazo? Tem. Está adstrito aos seus respectivos créditos orçamentários, ou seja, a duração de 1 ano. Tudo bem, pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. Serviços contínuos, 60 meses, podendo ser prorrogado ainda excepcionalmente por mais 12, totalizando 72. Informática, 48, enfim. Tem que memorizar os prazos do artigo 57, que fala a respeito dos contratos administrativos. Cuidado, a diferença entre fato do príncipe e fato da administração. Lembrem, fato do príncipe, determinação geral, que de forma indireta ou reflexa vai atingir o meu contrato. E fato da administração, diretamente sobre o meu contrato. O que mata na hora da prova é isso. Fato do príncipe, determinação geral, que de forma indireta ou reflexa vai atingir meu contrato. Lembrem que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato necessariamente deve ser mantido. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato necessariamente deve ser mantido. Cuidado com as cláusulas exorbitantes. Lembrem que é possível a alteração do contrato, é uma cláusula exorbitante com relação aos seus valores. Acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no limite de 25% a 50%. E no caso de reforma de edifício ou de equipamento, acréscimos no tocante a 50%. Lembrem disso, não esqueçam. Muito bem, e nível superior? Para o cargo de nível superior, eles foram além de princípios, poderes, cobraram também atos. Não esqueçam de anulação e revogação dos atos administrativos. Há diferença entre anular e revogar. Eles estão cobrando a 9784 de 99. E lá na 9784 de 99 é interessante que vocês leiam os artigos 11 a 15, 9784 de 99, artigos 11 a 15. Leiam também o artigo 54, que fala de anulação e revogação dos atos administrativos, tá bom? Essas foram as minhas dicas, pessoal. Que Deus os abençoe, que a vitória de vocês seja amanhã, que vocês sejam muito felizes e que Deus os abençoe. Sucesso, beijo grande e obrigada por todo o carinho de vocês. Tchau, tchau. Olá, candidatos. Véspera da prova, o que tinha que se estudar já se estudou. Muito bem. O IAP mais uma vez com vocês para passarmos o checklist do que vai cair na prova amanhã. Vamos lá? Pessoal, quando vocês estiverem na prova amanhã, lembrem da vacância. Quando é que ocorre vacância? Quando o cargo fica vago. Só que lembrem que o cargo pode ficar vago porque o vínculo do servidor foi extinto. O cargo pode ficar vago porque o vínculo do servidor foi alterado. E o cargo pode ficar vago porque o vínculo do servidor foi suspenso. Lembrem, principalmente, da última hipótese, quando o vínculo do servidor está suspenso, que é aquela hipótese em que ele pede vacância por cargo inacumulável. Que hipótese é essa? Lembra daquele exemplo que a gente trabalhava em sala de aula? O servidor é delegado da Polícia Civil, estável, passa no concurso para delegado da Polícia Federal. Ele pode pedir para o vínculo dele na Polícia Civil ficar suspenso até que ele passe no estágio probatório da PF. Ele pede a vacância por posse em cargo inacumulável. É uma hipótese de vacância em que o vínculo dele está suspenso. Lembrem, principalmente, quando estudamos a Lei 8.112, falamos várias e várias vezes, pessoal, em períodos eleitorais, tudo que tem a ver com eleição é importante. Então, lembrem-se, principalmente, quando estudamos licenças, quando estudamos concessões e como estudamos afastamentos, que tem algumas licenças, tem algumas concessões e tem alguns afastamentos que estão ligados a períodos eleitorais. Exemplo, servidor público tem o direito de ter a concessão de se ausentar-se por 2 dias para fazer o seu alistamento eleitoral. O servidor público, ele tem uma licença para atividade política e um afastamento para mandato eletivo. Eu, particularmente, tenho uma aposta muito grande em cair alguma coisa sobre a licença para atividade política ou o afastamento para o mandato eletivo. Lembrem-se que tanto a licença para atividade política como o afastamento para mandato eletivo são atos vinculados, o poder público tem que conceder. Se o ato é vinculado, o poder público concede, independente do servidor público ser estável.
independente do servidor público estar no estágio probatório. Lembrem-se que a licença para atividade política tem um período que não é remunerado e tem um período que é remunerado. Ela não é remunerada da convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. E ela passa a ser remunerada do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, limitados a 3 meses. Lembrem-se que uma vez que o servidor foi eleito, ele agora vai pedir um afastamento para exercer um mandato eletivo. Lembrem-se que se for eleito para os cargos de presidente da República, governador do estado, deputado federal, deputado estadual ou senador, o servidor ele não tem opção por remuneração. Ele se afasta do cargo efetivo e fica trabalhando só no cargo eletivo. Ele ganha pelo cargo eletivo, porém, a contribuição previdenciária dele é para o cargo efetivo. Então, o tempo de serviço lá no cargo efetivo dele vai continuar contando. Conta para todos os efeitos? Conta, só não conta para promoção por merecimento. Lembrem-se que no cargo de prefeito, o servidor faz opção se ele quer ser remunerado pelo cargo eletivo ou se ele quer ser remunerado pelo cargo efetivo. A previdência, independente por onde ele optar, sempre vai ser do cargo efetivo. E lembrem-se que o cargo de vereador, o servidor pode compatibilizar um cargo efetivo com mais o cargo de vereador, desde que tenha compatibilidade de horário. Se o vereador não tiver compatibilidade de horário, a ele eu aplico a regra do prefeito. Qual é a regra do prefeito? Se afasta de um e opta pela remuneração. Perfeito? Lembrem-se sempre, quando estudamos a parte de vantagens, o servidor público pode ser remunerado por 3 institutos. Ele pode ser remunerado pelo subsídio, que é a parcela única. Nessa parcela única é proibido qualquer acréscimo, é proibido qualquer vantagem, salvo que tem natureza indenizatória. Servidor pode ganhar salário. Ganha salário quem trabalha pela CLT. E o servidor pode ganhar vencimentos, que é o vencimento básico agregado a uma vantagem. Lembrem-se que existem 3 tipos de vantagem: adicionais, gratificações e indenizações. Dessas 3 vantagens, o servidor só pode incorporar a vantagem que tem natureza definitiva. E o que é que tem natureza definitiva? Pode ter natureza definitiva os adicionais e as gratificações. As indenizações sempre têm natureza temporária. Lembrem-se que quando falamos de gratificações, falamos que existem algumas. Quando falamos de vantagens, falamos que existem outras. E quando falamos de adicionais, falamos que existem outros adicionais. Olhem e lembrem-se principalmente dos adicionais de insalubridade e os adicionais de periculosidade. No âmbito federal, tivemos uma alteração recente na Lei 8.112, no que tange a remuneração do servidor público federal aos adicionais de insalubridade e aos adicionais de periculosidade. Hoje, esses adicionais, no âmbito federal, não são pagos mais com percentuais, eles são pagos com valores fixos. No adicional de insalubridade, o servidor público ganha R$100 para insalubridade grau mínimo, R$180 para insalubridade grau médio e R$260 para insalubridade do grau máximo. Já na periculosidade, o adicional é sempre de R$180. Perfeito? Lembrem-se também da parte do processo administrativo disciplinar, do PAD. A FCC adora cobrar nessa parte 2 tipos de questões. Ou ele cobra as características das penalidades, advertência, suspensão, demissão, ou ele cobra as penalidades em espécie. Ele dá um caso concreto e pergunta: isso é caso de advertência, é caso de suspensão ou é caso de demissão? Perfeito? Lembrem-se só daquelas questõezinhas que são mais complicadas. Por exemplo, o servidor público que mantém parente em cargo comissionado. Isso a gente conhece como nepotismo. Só que na Lei 8.112, a penalidade para esse servidor é de advertência. Lembrem-se daquele servidor que transfere as suas funções de forma ilegal para uma terceira pessoa. Qual é a penalidade? A advertência.
E aquele servidor que sem autorização legal transfere suas funções para outro servidor, qual é a penalidade? Suspensão. Lembrem-se também que a pessoa que pratica usura é um crime, então a pessoa é demitida. A pessoa que pratica improbidade administrativa, a Lei 8.112 diz que ele é demitido e fica incompatibilizado para sempre. Nunca mais ele assume cargo público. Lembrem-se também dos recursos dentro do PAD. Nós temos 3 tipos recursais. Nós temos o pedido de reconsideração, que é feito para a própria autoridade. Nós temos o recurso hierárquico, que é feito para aquela autoridade superior. Lembre-se, o recurso hierárquico pode prejudicar minha situação. E temos também o pedido de revisão, que é aquele que não tem prazo, mas tem que ter o fato novo. Perfeito? Além da 8.112, eu quero fazer um checklist com vocês daqueles atos normativos da Resolução 147 do CJF, Conselho da Justiça Federal. Uma resolução extremamente miúda, uma resolução pequena e que amanhã vocês vão ver na prova de 3 a 4 questões só sobre essa resolução. Nessa resolução existem 2 partes que são importantíssimas. Eu já sei que deve ser tarde, mas dá tempo de dar uma lidinha. Pegue essa resolução e leia as finalidades da resolução e os destinatários da resolução. Lembrem que a resolução atinge servidor público da Justiça Federal de 1º e 2º grau, atinge estagiários e atinge prestadores de serviço. Essa resolução, ela tende a primordiar a ética na administração pública. Perfeito? E por fim, pessoal, lembrem-se da parte do teto remuneratório. Hoje é muito falado os servidores públicos obedecerem ao teto do funcionalismo. Existe uma lei criada pela presidente Dilma Rousseff que obriga os órgãos públicos a divulgarem os salários dos seus servidores. Deu muita polêmica. Essa lei é constitucional. Essa lei determina que nenhum servidor público pode ganhar acima do teto do funcionalismo. Quanto é o teto do funcionalismo? O subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas discutem que quando houve a divulgação dessa lista, alguns servidores públicos ganhavam 30 mil, 40 mil, 50 mil. É possível? Pessoal, é. Olhe para mim. Qual é o teto do funcionalismo? O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é que compõe o subsídio? O subsídio é composto de parcela única mais verba indenizatória. O que tem que obedecer o teto do funcionalismo é a parcela única. A verba indenizatória, o limite é o céu. Então, aqueles servidores que ganham mais do que o subsídio do ministro Supremo, a justificativa é que o teto é o cumprimento da lei, é a parcela única. O resto é tudo verba indenizatória, que não tem limite. O limite é o céu. Quando esse servidor se aposenta, ele não pode levar na sua aposentadoria a verba indenizatória. Ele só leva para a sua aposentadoria a parcela única. Da mesma forma, na Lei 8.112, existe um dispositivo que determina algumas prestações que não obedecem ao teto. Como? 13º. Como? Férias. Esse tipo de parcela não é indenização, só que não precisa obedecer o teto do funcionalismo. Perfeito? Pessoal, último recado que eu deixo para vocês. A gente sabe que Papai do Céu é justo. A gente sabe, a gente tem a consciência de que a gente estudou, a gente se dedicou, a gente deu o máximo do que a gente podia dar. Papai do Céu costuma ser justo. Ele é justo com quem merece. A aprovação está perto. Amanhã, que Papai do Céu possa abençoar o coração de todos vocês. Tenham muita calma, tenham muita tranquilidade. Que Papai abençoe o caminho de vocês, que Deus possa iluminar a prova de vocês amanhã e, se Deus quiser, vai estar tudo certo. É o abraço e o beijo que o professor Felipe e toda a equipe do IAP deseja a vocês.
Neste último bloco, a professora Marise Magali vai fazer um checklist para o concurso de amanhã, com a disciplina de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Mas antes, você fica com a disciplina de Contabilidade e as dicas do professor Cláudio Honor. Oi, tudo bem? E aí, depois de um longo tempo de estudo, de preparação, estamos aqui para dar apenas um checklist. Amanhã, não esqueçam, é o grande dia. Cláudio Honor Nogueira vai dar nesse momento algumas noções de como se comportar na hora da prova diante das questões que vocês encontrarão referente à contabilidade e administração financeira. Como eu estava falando, nós temos amanhã um grande dia. E em relação à nossa disciplina, como falei durante os nossos encontros, nós temos noções de administração financeira, mais precisamente em análise das demonstrações contábeis. E nesse sentido, reforçando, precisamos lembrar a estrutura da demonstração de resultado, do balanço patrimonial e da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Estão lembrados, hein? Primeiro, só estrutura. Nada de contabilidade, somente estrutura. Ou seja, o que é o balanço, como ele é formado. De um lado, estão lembrados, o ativo, do outro, passivo. Lado do ativo, o que nós temos? Ativo circulante, ativo não circulante. Do lado passivo, passivo circulante, passivo não circulante. Lembrar que ainda do lado do passivo nós temos o patrimônio líquido. Muito bem. E fizemos vários exercícios em sala de aula e algumas questões foram importantes porque nós, durante o nosso ensinamento, utilizamos de várias fórmulas. Então não custa nada dar aquela olhada nas fórmulas para que possamos, na hora da prova, saber aplicar a fórmula correta. Aquele lado, lado esquerdo das fórmulas que vocês estudaram, índices para trabalhar no balanço, no balanço, no balanço. Lado direito daquela página de fórmulas, aqueles índices de rotação, rotação, rotação. E aquele lá embaixo, ligados à lucratividade. Opa, que coisa boa, eu sei que todo mundo está feliz porque está lembrando nesse momento. Os 15 primeiros minutos, na hora da prova, dá aquele friozinho, todo mundo, isso é natural. Já passei por isso, 16 vezes, sendo 13 aprovados em concurso. Então passei por isso que vocês estão passando. Daí é importante que naquele momento se dê aquele pequeno frio na barriga durante os 15 minutos. Não se preocupe, ele passa. Aí começa a lembrar, tá certo, do assunto. Assunto bem simples. Revisando, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Em relação à demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, lembrar que interessa simplesmente aquela estrutura. Saldo no início, depois vamos verificar o lucro ou prejuízo do exercício, depois vamos verificar se tem reservas e dividendos e finalmente saber. Não esqueçam, nessa demonstração, ela tem que terminar com saldo zero ou prejuízo. Ok? Beleza? Muito bem. E a outra demonstração? A demonstração do resultado do exercício. Nessa, não esqueçam, só pode conter receita, custos e despesa. Repetindo, receitas, custos e despesa. No final, apuramos o quê? Lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo, nós sabemos, vamos agora lembrar novamente, esse lucro ou prejuízo vai compor o patrimônio líquido. E é isso que o concurso, que a questão quer que você saiba, que você se lembre que o lucro ou o prejuízo do exercício é um dos componentes do patrimônio líquido. E ainda nessa demonstração do resultado do exercício, em regra, ele quer igualdades. Ou seja, qual a relação receita-lucro? Qual a relação receita-custo? Qual a relação lucro líquido, custo da mercadoria vendida e assim sucessivamente.
nós aprendemos que não precisamos saber muita contabilidade nem muita matemática. Por quê? O concurso pede apenas estrutura. Mais uma vez revisando, estrutura do balanço patrimonial, estrutura da demonstração de resultado e estrutura da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Muito bem, e agora? É somente descansar e saber que você será vitorioso. Uma coisa importante, todos nós temos, duas mãos, 2 pés, uma cabeça. Então, se alguém passa no concurso, você também pode passar. Se alguém é inteligente, você também é inteligente. Então, espero, não esqueçam, amanhã, boa prova, bom sucesso e depois, quando sair o resultado, venham para o IAP para a gente comemorar junto. Vamos comemorar. Valeu, pessoal. Amanhã tudo de bom para vocês. Obrigado. Olá, concurseiro! Mais uma vez estamos aqui para tratar da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária e lhe dar algumas dicas de véspera de concurso, um momento que você precisa estar muito tranquilo, você precisa estar focado e para isso o IAP preparou o checklist. É um momento exatamente que nós vamos dar algumas dicas para que você possa amanhã se dar bem na sua prova. Vamos passar neste momento rever qual é o conteúdo mais relevante para que você dê uma revisada de véspera. Veja, nós começamos a estudar a disciplina Administração Financeira e Orçamentária baseado nos instrumentos de planejamento. Então, eu gostaria que você desse uma nova lida nos artigos 165, 166 e 167 da Constituição Federal. Esses artigos você não esquece de focar os principais pontos que trata do plano plurianual, aquele artigo 165, parágrafo 1º, você vai ver o parágrafo 5º do artigo 165, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento das estatais. Peço que você dê uma lida, que tem uns detalhezinhos que a banca gosta de trocar algumas palavras e isso pode fazer você errar a questão. Então é importante que você tenha sempre muito claro esse conteúdo na letra da Constituição Federal. Quando você der uma estudada sobre esse conteúdo dos instrumentos de planejamento, não esqueça que a LDO e a LOA você deve dar uma lida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º e 5º são imprescindíveis para você chegar amanhã na prova consciente dos conteúdos desses instrumentos de planejamento. A parte dos princípios orçamentários, nós sabemos que a FCC gosta de princípio da exclusividade, gosta do princípio da não afetação, não vinculação das receitas, gosta do princípio da especificação. Temos vários princípios orçamentários, dentre eles unidade, que é um único orçamento, universalidade, o orçamento deverá conter todas as receitas, todas as despesas, anualidade, a execução da LOA, o gestor começa a arrecadar em janeiro, termina de arrecadar em dezembro, começa a executar sua despesa em janeiro, termina de fazer isso em dezembro. Então, esta anualidade. Lembrem, não esqueçam que temos exceções a esses princípios. O princípio da anualidade, nós devemos lembrar dos créditos especiais, créditos extraordinários abertos nos últimos 4 meses do ano. Quando o gestor não empenha todas as despesas, elas poderão ser reabertas nos limites dos seus saldos no exercício subsequente. Também é importante você focar na exceção. Princípio da exclusividade. Qual é a matéria que o orçamento deve tratar? Prever receita, fixar despesa. Por exceção, lembrando sempre aqueles 3, créditos suplementares, operações de crédito e operações de crédito aro. Então, quer dizer que além de prever receita, fixar despesa, a LOA ainda pode tratar desses 3 assuntos, por exceção ao princípio da exclusividade. O que vem a ser não afetar ou não vincular uma receita? Deixar que a receita nasça livre. Então, quando o gestor arrecada a receita de impostos, e aí eu friso, não são todos os tributos, são os impostos, essa receita não deve estar vinculada.
Nossa, mas tem muita exceção a esse princípio. Não tenha dúvida. Não perca de vista as exceções a esse princípio. FPM, FPE, educação, saúde, administração tributária, garantia contra garantia à União, garantia a operações de crédito aro, alguns impostos da União, tipo imposto de renda, ITR, IPVA. Então você deve dar uma olhada aí nessas exceções, não esquecer das exceções. O que vem a ser o princípio da especificação, que é um princípio que a Fundação Carlos Chagas também gosta muito de explorar. Lembra, o orçamento deve ser especificado, nada de dotação global, crédito ilimitado. Sempre cada crédito orçamentário portador de uma dotação orçamentária. Então, estudado aí os instrumentos de planejamento, estudado os princípios orçamentários, o que eu tenho em mente? Créditos orçamentários e créditos adicionais. Créditos orçamentários são aqueles créditos autorizados na lei orçamentária anual. Créditos adicionais, todas aquelas autorizações de gasto que se dão além da LOA. Não deixem de estudar quais os tipos de créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Aquele quadrinho que nós vimos em sala de aula, um quadro resumo, onde tem as espécies. Tem que lembrar que os suplementares e especiais, eles são autorizados por lei e abertos por decreto. Já o extraordinário, como é para atender guerra, calamidade, comoção interna, não se faz necessário o pedido de autorização, já abre imediatamente por decreto e, no caso da União, por medida provisória, e imediatamente comunica ao Poder Legislativo. Já os outros créditos adicionais, suplementares e especiais, você, além de pedir autorização por meio de lei, lembrando que o suplementar pode vir na LOA, a autorização, mas ao pedir autorização, quando o Legislativo autoriza, o Executivo precisa abrir esses créditos por decreto. Lembrar que esses créditos, eles necessitam justificativa e, além de serem justificados, eles precisam indicar fonte de recurso. É muito óbvio que eu imagine que uma lei orçamentária anual, tudo que eu faço de previsão de receita, eu já autorizei gastar. Se eu estou pedindo para gastar mais gasto, obviamente eu tenho que indicar as fontes de recurso. Eu não posso esquecer quais são as fontes de recurso, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, anulação parcial ou total de dotação e operações de crédito. Não esqueçam disso. Eu penso assim, todas as sobras e mais a operação de crédito. Tenho que me lembrar da reserva de contingência, que é uma autorização para gastar, e essa autorização para gastar, que eu não sei com que, o nome já está me ajudando, reserva de contingência, eu posso utilizar como fonte de recurso para créditos adicionais. Então, também serve como fonte, além das outras do artigo 43 da Lei 4.320/64. Para não esquecer, dá uma lida do 40 ao 43 da Lei 4.320/64, que com certeza vai cair uma questãozinha de créditos adicionais. Poderá cair nesse ponto, principalmente para o nível superior, pode cair uma questão de cálculo, que é importante que o concursando, que o concurseiro, ele tenha em mente o conteúdo desses artigos. Lembre que quando for fazer o cálculo de excesso de arrecadação, tem que subtrair o que foi aberto de crédito extraordinário. Então, dá uma retomada nesse conteúdo com relação a créditos adicionais. Nós temos ainda, um pouco que deve ser estudado, diferença entre operação de crédito e operação de crédito aro, o que surge como uma dívida fundada, como uma dívida flutuante. Quando passar para estudar o final da matéria, que trata de noções gerais de contabilidade pública, que aí sim, abra um parêntese para você estudar o conteúdo de contabilidade, que ele diz, o programa fala noções de contabilidade pública. Então, desse conteúdo, noções de contabilidade pública, ficou muito aberto, nós não sabemos exatamente o que é que vai cair, mas tem pontos que são super relevantes. É preciso estudar um pouco de classificação de receita, um pouco de classificação de despesa. É preciso estudar restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, um pouco sobre suprimento de fundos. Então, são pontos que devem ser levados em consideração. Quais são as categorias econômicas de receita e de despesa, que são as correntes e as de capital? Dentro das receitas correntes, quais são as receitas que nós temos? Tributária, contribuições patrimoniais, serviços, agropecuárias, industriais, transferências correntes e outras receitas correntes. Chamam a atenção que a dívida ativa está dentro de outras receitas correntes. Não percam de vista estudar, tanto do lado da receita quanto da despesa, o que se trata de efetiva e não efetiva.
restos a pagar, despesas de exercícios anteriores. Tem que ter em mente que todas as vezes que eu inscrevo um resto a pagar, eu estou inscrevendo uma receita extra-orçamentária. Quando eu pago restos a pagar, é despesa extra-orçamentária. Eu não posso confundir restos a pagar com despesas de exercícios anteriores, porque a despesa de exercícios anteriores é sempre orçamentária. Na verdade, eu acredito que neste momento vocês já estejam com todo este conteúdo formatado, com todo este conteúdo em mente. O que eu recomendo para vocês? Tranquilidade, consciência, que sabe tudo. Só quem sabe é você. Você sabe de todas as questões. Faça tudo com segurança. Faça tudo, como eu digo em sala, que vocês gostam muito de ouvir. Seja macho, né? Responda as questões firme, com segurança, sem medo de acertar. E cuidado com aqueles itens que a banca coloca só para que você misture todos os conteúdos que você viu em sala e que nada tem a ver com o CAPT. Quando você faz uma leitura no CAPT da questão, você abstrai dali uma palavrinha, mas que é a palavra que vai lhe dar uma resposta correta. Então eu desejo a vocês uma boa prova, tá? Amanhã, que vocês tenham total sucesso e tudo de bom. Obrigada. Pois é, concursando, esperamos que o programa Checklist tenha contribuído para que você tenha uma boa prova neste domingo. Nós, do IAP Cursos Online, estamos torcendo pela sua aprovação. Temos a certeza de que você terá sucesso nesse desafio. Tenha uma boa prova e até a próxima. Tchau!